Fala moçada, depois de muito tempo estou de volta, professor Joseil, o Barba Negra, e hoje a gente vai começar uma série sobre magnetismo, talvez um dos ramos mais difíceis para o ensino médio, claro, para o curso superior, onde a matemática arrebenta. Então, se liga que a gente vai começar no nosso primeiro vídeo sobre os conceitos básicos do magnetismo. Bora? Então, moçada, nessa primeira aula, pretendo discutir o que é um ímã, como funciona o campo magnético e a natureza da matéria que gera esse campo magnético. Então, o que seria um ímã? Muitos vão falar que um ímã é um material que atrai alguns metais. Sim, nem todos. Testem com alumínio, com ferro, com cobre, níquel, que você vai ver que nem todo metal é atraído pelo ímã. Então, ele atrai o ferro principalmente, que é mais comum no dia a dia. É claro que também atrai fortemente o níquel e o cobalto. O níquel você vai encontrar com facilidade em moedas. O cobalto já é mais difícil de encontrar, mas ele está dissolvido em tintas, né? A gente sabe que um ímã tem uma atração muito grande quanto mais próximo você está dos polos, e qualquer um dos polos atrai esses materiais ferromagnéticos da mesma maneira. Então não importa se é polo norte ou sul. Mas e aí? A gente fala muito de ímã, para que serve isso? Onde usamos? Aonde que a gente vai encontrar muitos ímãs? No seu alto-falante, no HD do seu computador, no seu fone de ouvido, que também é um alto-falante, ou um simples ímã de geladeira, ou até mesmo uma máquina extremamente complexa de ressonância magnética. Então, o magnetismo é um conteúdo extremamente importante para a vida hoje em dia. Mas e aí? Como que se forma um ímã? Por que esses materiais atraem outros metais? Pois é, lá na química a gente costuma estudar o movimento de rotação do elétron. A gente chama de spin, o movimento de rotação ao redor do seu próprio eixo. Imagina a Terra girando no seu próprio eixo e a Terra girando ao redor do Sol, que é o movimento de translação. O elétron faz isso no átomo. Então ele tem um movimento de translação e um de rotação ao redor do seu próprio eixo. Porém, o movimento de translação, ele gera um campo muito fraco. A gente só vai levar em consideração um movimento de spin, que é ao redor do seu próprio eixo. Na maioria dos metais, a distribuição dos elétrons tem uma rotação quase que sempre um para cima e um para baixo. Ou seja, você tem uma rotação num sentido horário e uma no sentido anti-horário. Isso acontece o seguinte: quando ele gira num sentido, por exemplo, está girando no sentido horário, ele gera um campo magnético para baixo. Quando ele gira no sentido anti-horário, um campo magnético para cima, o que vai acontecer? Elétrons são partículas indistinguíveis. Logo, geram campos magnéticos idênticos. Se um campo magnético tem o mesmo valor, ou seja, a mesma intensidade, com sentido oposto, é aquela sominha vetorial que a gente aprende na mecânica. Quer dizer que o resultado disso vai dar zero. É o que acontece com a maioria dos materiais conhecidos na Terra, com exceção de ferro, níquel e cobalto, que são materiais que interagem fortemente com o campo magnético. Aqui a gente mostra, a distribuição dos elétrons de ferro, no seu último nível, 3d6, dos quais 4 estão desemparelhados. Então você tem 6 elétrons, 2 deles, um anula o outro, com sentidos opostos, e os outros 4 estão com a mesma rotação, gerando um campo magnético mais intenso. Ou seja, esses momentos magnéticos conseguem interagir com o ímã. Então, quando você coloca esses materiais na presença de um campo, eles vão alinhar de acordo com o ímã. O campo magnético é uma região ao redor de um ímã ou de materiais que possuem capacidades ou propriedades magnéticas. Agora, e na prática, como que eu consigo criar um ímã? Então, para criar um ímã, além dos ímãs encontrados na natureza, a gente pode fazer o seguinte: você vai deixar um material ferromagnético próximo, ou colado ali no ímã durante um longo tempo. Você pode pegar esse metal e esfregá-lo no ímã sempre no mesmo sentido várias vezes. É o que se fazia com ferramentas como chave de fenda. Você esfregava a chave de fenda no ímã para pegar parafuso que estava para baixo, que você não tinha como puxar. Às vezes a peça era grande e o parafuso ficava difícil de ser retirado. Claro que hoje eles já colocam um ímãzinho na ponta da chave de fenda, que fica muito mais fácil. E você pode também utilizar a ideia do solenoide, que nada mais é que uma barra de ferro
com um fio enrolado ao seu redor, né? Você pode fazer isso com uma pilha, um prego e um pequeno fio. Dá várias voltas no prego, liga na pilha. Quando a corrente elétrica passa nesse fio, a gente vai falar disso em campo magnético criado por solenoide, cria-se um campo magnético e ele é intensificado pela presença do metal. A gente tem o que nós conhecemos como eletroímã. Você pode fazer um brincando em casa, ou se você tem um onde você separa o ferro de entulhos. Então, alguns materiais conseguem manter a sua magnetização mesmo após a retirada do campo. O ferro doce, por exemplo, é a curva número 1, onde o campo magnético faz com que esse material adquira propriedades magnéticas, mas com a retirada do ímã ou do campo magnético de sua proximidade, o campo magnético vai tender a zero. Então a curva de esterese magnética vai ao máximo e volta para zero. Já um material ao lado, um material que é usado para fazer ímãs permanentes, como óxido de ferro, neodímio, quando ele fica na presença de um campo magnético, esse campo tende a um valor máximo e depois ele não cai para zero. Ele vai ter um campo, claro, mais fraco do que teria antes com a presença do ímã, que já estava pronto, mas ele vai ter um campo residual. Então você constrói pequenos ou grandes ímãs, você usa aí para pregar na sua geladeira, para construir um alto-falante, um HD ou quem sabe uma câmera de ressonância. E aqui a gente tem o seguinte, olha só, a magnetita é encontrada na natureza desde que o mundo é mundo. Então, existem lendas árabes até que eles falavam que o navio passava próximo de uma ilha que tinha muita magnetita e arrancavam peças de metal do navio. Tem a loucura de São Tomé das Letras que fala que o carro é puxado para cima, mas não caia nessa porque aquilo ali é uma descida. É simplesmente a combinação de ferro com oxigênio. É o óxido de ferro. Já o ímã de neodímio, conhecido aí na internet, essas barrinhas bem cromadas, bem bonitinhas, que a gente costuma comprar por aí, você vai combinar neodímio, ferro e boro. Esses são dois ímãs conhecidos e que a gente utiliza bastante. Todo ímã, ele se orienta de acordo com o campo magnético mais forte ao seu redor. Na presença do campo magnético terrestre, ele sempre se orienta apontando para o norte. Então, um ímã sempre vai se orientar de acordo com o campo magnético da Terra. Hoje, na presença de vários aparelhos que geram campo magnético, isso pode ser alterado em suas proximidades. Mas, antes da existência da eletricidade e magnetismo como tecnologia, o magnetismo já existia, que é uma propriedade da natureza. Então, esses ímãs, esses materiais que já eram encontrados na natureza, vão se orientar de acordo com o campo magnético. Assim como alguns animais, como pombo-correio, peixes, ursos, se orientam, eles conseguem sentir esse campo magnético. Uma das propriedades mais simples de um ímã é que os opostos se atraem, ou seja, polos com nomes diferentes se atraem, norte atrai sul. Polos com nomes iguais se repelem, ou seja, norte com norte, sul com sul, eu tenho repulsão. Lembrando que isso não é simplesmente um pedaço do ímã, é uma orientação devido à rotação do elétron. E se eu quebrar um ímã, o que eu tenho? Agora, se eu quebro esse ímã ao meio, eu tenho dois ímãs com a mesma orientação. Então, veja bem, se você quebrá-lo exatamente naquela divisão dos dois polos, divisão imaginária, você vai ter dois novos ímãs com a mesma orientação e, nesse caso, eu teria uma atração. Se você, por acaso, consiga quebrar esse ímã, perpendicular a essa divisão, você não vai conseguir mais colar esses ímãs. Porque agora eles têm a mesma orientação e você conseguiu colocar norte com norte. Então você vai ter que girar esse ímã para que ele se atraia novamente. Mas colar não tem jeito, já era. E é claro, concluindo, isso se chama inseparabilidade magnética. Não é possível separar os polos magnéticos de um ímã. Uma bússola, galera, é simplesmente um ímã muito leve e fino que fica em cima de um eixo. Ele está livre para girar. Você pode pegar um ímã e amarrar também numa cordinha, funciona do mesmo jeito. Agora, a bússola, ela é utilizada para orientação do norte-sul. O lado que aponta para o norte, a gente pinta de vermelho, já é antigo isso, a gente colocou aí como uma referência, o vermelho vai apontar para o norte. Você pinta a bússola, constrói. É claro que dá para você inverter esses polos da bússola. Você deixou isso aqui próximo de um ímã, você inverte fácil. Então é muito comum, às vezes, no laboratório, você está brincando, mexendo com as bússolas, tem algumas que apontam para o sul, hein? Galera,
A ideia de campo magnético é importantíssima na física. A ideia de campo em si, a presença de cargas elétricas alteram a região ao seu redor e gera um campo elétrico. A presença de massa altera a região ao seu redor e gera um campo gravitacional. E um ímã faz a mesma coisa ao seu redor e gera um campo magnético, que é a maneira como qual um ímã interage com outros materiais ferromagnéticos, ou até mesmo dia e paramagnéticos, de longe, sem contato, né? A gente não precisa de um contato. Então, essa região é chamada de campo magnético. Então, eu tenho as linhas saindo sempre do norte e entrando no sul. Depende do formato do ímã, para que a gente tenha linhas, né? De uma maneira, uma representação, um desenho qualquer. Então, ali você tem agora um ímã em forma de ferradura, e aqui você tem um ímã em forma de anel. Então, sempre eu vou ter essas linhas circulares, sempre fechadas, as linhas nunca se cruzam. E para que você entenda o campo magnético, você vai passar sempre uma tangente a essa linha, fazendo com que a seta aponte na direção da orientação das linhas de força. Então, a linha de força do campo magnético tem que me dar uma ideia da sua direção e sentido e uma noção da intensidade, apenas noção. Porque quanto mais próximas são essas linhas, maior a intensidade do campo magnético. Mas eu consigo fazer um ímã deixar de ser ímã? Sim, de duas maneiras. Através de choques, ou seja, colisões, você pode pegar esse ímã e bater no chão, jogar em alguma coisa, bater um martelo, ele vai perdendo a sua magnetização, porque você vai bagunçar, né, as orientações magnéticas. E existe um ponto no qual você aquece um ímã, que ele perde as suas capacidades, as suas propriedades magnéticas. E foi a grande física Marie Curie que descobriu o que é conhecido como ponto Curie, aonde um ímã deixa de ser um ímã. Então, se você pegar um pequeno ímã e colocar um isqueiro e aquecer, você vai ver que ele vai diminuindo aquela capacidade de atrair metais, como ferro, por exemplo, à medida que ele vai aquecendo até não interagir com uma força considerável que a gente consiga perceber. Então, a grande física Marie Curie, Prêmio Nobel de Física e de Química. Você faz isso? E para encerrar, não sabemos ao certo, mas no campo magnético da Terra, ele é gerado por algo que tem ali no seu interior, que alguns defendem que é um metal líquido que está girando, e outros simplesmente dizem que não sabem o que gera isso. O que nós sabemos é o seguinte: se a bússola aponta o seu norte para o norte geográfico, quer dizer que lá no norte geográfico eu só posso ter um sul magnético. E é claro, no nosso sul geográfico, lá embaixo, eu tenho um norte magnético. Aqui está a representação, a gente vê que é claro que quanto mais distante da superfície e mais distante dos polos, menor a intensidade desse campo. Então dá para ver alguns efeitos como a aurora boreal, você pode pesquisar na internet aí nesses países escandinavos, que acontece um efeito bonito lá nos polos aonde essas partículas carregadas entram. A existência de campo magnético na Terra é de extrema importância para a existência de vida como a conhecemos. Se não fosse assim, muitas partículas carregadas que vêm do Sol já teria acabado com a nossa espécie aqui na Terra. Então, moçada, aqui são os conceitos básicos de magnetismo. Espero que tenham entendido. E agora eu vou fazer um exercício ou dois aí com vocês. Bora lá? Então, galera, eu separei dois exercícios conceituais, um da UFMG, que são sempre muito bons, são parecidos com o exercício do Enem. Fazendo uma experiência com dois ímãs em forma de barra, Júlia colocou sobre uma folha de papel e espalhou limalhas de ferro sobre essa folha. Ela colocou os ímãs em duas diferentes orientações e obteve os resultados mostrados nas figuras 1 e 2. Nessas figuras, os ímãs estão representados pelos retângulos. Então tá aqui o desenho, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui, peraí. Só para a gente ver o desenho. Nessas figuras, os ímãs estão representados pelos retângulos, né? Então, essa parte branquinha que está aqui. Então, isso aqui é o ímã, cor ruim. Com base nessas informações, é correto afirmar que as extremidades dos ímãs voltadas para a região entre eles correspondem aos polos. Se você notar, no primeiro desenho, as linhas estão ligando um polo ao outro. Então, com certeza, esses polos aqui são diferentes. Então, pode ser
sul e norte, ou pode ser, né, norte e sul. Então pode ser qualquer um dos dois. Só não pode ser norte e norte. Então já elimina essa aqui. Norte e norte não pode. É norte e sul na figura 1. Na figura 2, as linhas estão como uma repulsão. Olha só, elas não se tocam aqui, elas não têm a ligação de um polo com o outro. Com certeza esses polos são iguais. Ou são norte-norte, ou são sul-sul. Então, só pode ser letra C ou D. Olha só, sul e norte, não. Então, ele é sul e sul, pode ser. E aqui, norte e sul. Resposta correta, letra D. Questão número 2. Os ímãs 1, 2 e 3 foram cuidadosamente seccionados, cortados, né, em 2 pedaços simétricos nas regiões indicadas pela linha tracejada. Analise as informações referentes às consequências da divisão dos ímãs. Primeiro, todos os pedaços obtidos desses ímãs serão também ímãs, independente do plano que seja utilizado, da seção utilizada. Verdade. Toda vez que você quebra um ímã, ele vira outro ímã, né? Como, peguei esse desenho aqui para a gente analisar, olha só, quebrou o ímã, você tem 2 novos ímãs. Os pedaços respectivos dos ímãs 2 e 3, né, o 2 e o 3, poderão se juntar espontaneamente nos locais de separação, retomando a aparência original de cada ímã. Não. Você só pode juntar quando você quebra na divisão dos polos. Então, o 3, se eu quebrar aqui no meio, igual está mostrando, ele vai ficar igual este ímã de cá, o ímã B. Não é possível ligar esses ímãs novamente. O 2 sim, então está errado essa aqui. Na seção dos ímãs 1 e 2, os polos magnéticos ficarão separados, mantendo cada fragmento um único polo. É impossível separar os polos de um ímã. É apenas a letra A correta. Por último aqui, um exercício bem bacana, olha só. Peça-chave desse filme, eu tirei o começo, ele era um texto imenso, né? Magneto é um personagem criado em 1963 e publicado desde então pela editora Marvel Comics. Ele é um mutante com enormes poderes de manipulação de campos magnéticos, sendo um dos mais poderosos mutantes do universo Marvel. Falar nisso, tem um vídeo aí sobre o Magneto no meu canal, hein? Assiste lá. Imagine que Magneto tenha manipulado o campo magnético do seu próprio corpo a ponto de transformá-lo num ímã humano, com seu polo norte magnético localizado na cabeça. Então quer dizer que eu tenho um polo norte aqui, provavelmente um sul nos pés. Uma bússola é então colocada no ponto A, em frente a Magneto, conforme a figura. Sabendo que o vermelho da agulha corresponde ao polo norte da bússola, qual alternativa melhor representa a orientação da agulha? Então é como se ele fosse um ímã de barra, né? Então eu vou pegar ele aqui representado. Então olha só, se eu tenho um polo norte na cabeça e um sul nos pés, quer dizer que as linhas saem do norte e chegam no sul. A orientação é da cabeça para os pés. Se eu coloco uma bússola, lembrando, né, que a gente tem sempre um campo magnético nesse ponto aqui, ó, sempre tangente. Então quer dizer que o meu campo magnético estaria assim, a bússola teria a mesma orientação desse campo magnético. A alternativa correta, aqui, ó, letra C. Galera, abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Próximo vídeo, força magnética.